Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos falar um pouco a respeito da alimentação e dos hábitos alimentares. É importante destacar que eu não tenho nenhuma competência para falar a respeito dos alimentos em si. O que eu vou trabalhar aqui são os aspectos psicológicos e para esse sim eu tenho preparo para estar falando a respeito do porquê que é tão difícil para a maioria das pessoas promover mudanças de hábitos alimentares. Então, é frequente que a gente ouça das pessoas uma grande frustração em tentar iniciar dietas, mudanças alimentares e de não conseguir êxito nisso. E vamos estar pensando um pouco juntos do porquê dessa grande dificuldade em estar promovendo essas mudanças alimentares. Então, a primeira coisa que é importante a gente entender para isso é que o nosso cérebro ele sempre trabalha com referências, com coisas conhecidas. Então a gente sempre busca pontos de referência que nos são conhecidos. Por isso que para nós é muito menos angustiante quando estamos em lugares que nos são já conhecidos, que temos já visitado anteriormente. É por isso que, por exemplo, quando estamos em casa, nos sentimos mais seguros do que quando estamos em um lugar estranho. É por isso que quando, por exemplo, as pessoas mudam de um país para outro, elas muitas vezes se apegam muito a aspectos culturais que no país delas de origem elas não davam tanta atenção. Então é muito frequente que a gente veja principalmente refugiados de guerra, como foi no caso da Segunda Guerra Mundial e está acontecendo agora nas guerras atuais. Quando a pessoa muda de país, muitas vezes ela acaba tendo um apego muito maior por aspectos culturais que no país de origem ela não tinha. Então ela se apega muito à própria alimentação do país de origem dela, ela se apega muito a questões religiosas do país de origem dela, porque ela busca essa referência do conhecido. Então, muitas vezes ela está em um país completamente diferente do dela, com outra língua, com outros hábitos, com outra cultura, e ela fica a todo momento tentando resgatar isso que lhe é familiar, que lhe é conhecido. Quando nós também vamos para um lugar que nos é desconhecido, muitas vezes nos sentimos muito mais seguros se estivermos acompanhados de uma pessoa conhecida, porque sempre temos esse ponto de referência conhecido. Nos angustiamos menos quando temos algum ponto de referência que nos é conhecido. É muito mais fácil você morar em um lugar diferente, novo, tendo a sua família junto, do que quando você precisa ir sozinho para um lugar completamente desconhecido. Nesse sentido, a alimentação não é diferente. Então é muito mais fácil eu manter hábitos alimentares que me são conhecidos do que mudar para hábitos que me são completamente estranhos. E é aí que muitas pessoas cometem erros, tanto pessoas que tentam fazer mudanças de hábitos alimentares por conta própria, quanto aquelas que procuram nutrólogos e nutricionistas que também não estão isentos de erro. Não estou generalizando e falando que todos os nutricionistas façam isso, mas a gente sabe que infelizmente acontece muito. Temos referências de pessoas que já passaram por isso e que se sentiram bem frustradas ao receber um novo cardápio de um nutrólogo, de um nutricionista, e não conseguir aderir a esse novo cardápio, não conseguir promover essa mudança alimentar. Uma das coisas que essas pessoas e muitas vezes o profissional que as atende perde de vista é que a alimentação não é apenas uma relação com suprir as necessidades nutricionais do meu corpo. Fosse desse modo, nós nunca comeríamos sobremesa, por exemplo, porque grande parte da confeitaria, eu não sou muito fã, mas muita gente grande parte da confeitaria, dos doces, eles não promovem nenhum ganho nutricional para nós. O açúcar que você precisa e que poderia estar consumindo desses doces, você pode consumir das frutas no teu dia a dia, você acaba consumindo esse açúcar que você precisa. Então, a sobremesa não tem nenhum ganho nutricional. Mas o que a sobremesa ela tem? Ela tem um aspecto prazeroso.
assim como vários alimentos que não promovem nutrição, mas que nós comemos porque nos são prazerosos. Então é sempre importante entendermos que a relação que estabelecemos com a comida não é uma relação de suprir as necessidades fisiológicas do nosso organismo, mas também uma relação cultural, uma relação de prazer, uma relação de pertencimento, uma relação de memória. Então, quantos de nós não comem uma comida e lembram de uma pessoa quando comem aquela comida? Quantas vezes a gente não ouve a frase, comida de mãe, comida de avó, porque temos essa ligação emocional, cultural, temos uma relação com a comida que está muito para além do simples aspecto de suprir as necessidades do organismo. E é por isso que muitas vezes há uma imensa dificuldade em deixar de consumir alguns alimentos, não apenas porque eles são do nosso hábito, não é só porque eu estou acostumado a comer aquele alimento, mas porque muitas vezes aquele alimento me faz lembrar de uma pessoa que eu gosto, muitas vezes aquele alimento me faz lembrar de uma fase da minha vida que eu tenho muito apreço, aquele alimento me é muito prazeroso em relação ao meu paladar consumi-lo, então é difícil deixar de consumi-lo. Não é meramente uma questão de querer, tem várias outras coisas permeando isso. Por isso que é muito importante, tanto para os profissionais que vão estabelecer dieta para seus pacientes, quanto para as próprias pessoas que desejam promover mudanças nos seus hábitos alimentares, é sempre importante entender a relação que cada pessoa estabelece com o alimento, que é completamente diferente para cada um. Então essa relação que você estabelece com a comida de prazer, de memória, de vários outros fatores, tem sempre que ser considerada. Do contrário, vai acontecer o que a gente vê tão comumente acontecendo. A pessoa pega um cardápio que é totalmente adequado, nutricionalmente falando, para as necessidades dela, mas que ela começa a comer, não dura nem uma semana comendo aquele cardápio e rapidamente volta para os seus hábitos alimentares anteriores. Porque muitas vezes se deixou de considerar todos esses aspectos culturais e emocionais da alimentação. E um outro detalhe, se perdeu o ponto de referência, que é o que eu havia mencionado no começo. Precisamos promover mudanças gradativas. O corte, ele até funciona para algumas pessoas, mas não é para a maioria, e em relação principalmente à alimentação, eu diria que é para uma grande minoria que o corte funciona, que é aquela coisa de realmente, a partir de hoje eu não como mais nada do que eu comia, eu vou comer coisas completamente diferentes. É muito difícil as pessoas que conseguem suportar esse corte. De maneira geral, é muito mais fácil quando eu vou abandonando certos hábitos não saudáveis e incorporando outros hábitos mais saudáveis de maneira gradativa. Então, esse mês eu deixo de comer esse e esse alimento que eu sei que me fazem mal. E eu começo a comer esse e esse que eu sei que vão ser melhores para a minha saúde. Mas eu ainda mantenho uma gama enorme de alimentos que eu estou habituado. Isso faz com que eu não perca a referência da minha alimentação. Então eu vou deixando de lado aquilo que me é menos prazeroso. Então um dos aspectos que você consegue mais facilmente aderir à eliminação de alguns alimentos é pensando qual dos alimentos que me faz mal, que é menos prazeroso para mim e que eu tenho menos necessidade de consumir. Certamente esse alimento não vai ser tão difícil eu deixar de comer. Então, esse mês eu deixo de comer isso, que não é tão prazeroso para mim e que eu sei que me faz mal. E eu começo a comer isso que talvez eu não goste tanto, mas que eu sei que vai me fazer bem. Mas eu mantenho todo o restante da minha alimentação como referência. E aí no próximo mês eu elimino outro alimento que talvez me seja um pouco mais prazeroso, mas que como eu consegui o primeiro, eu também me sinto mais competente e mais capacitado a conseguir eliminar um segundo alimento que me faz mal da minha dieta ou do meu hábito alimentar. Que é o outro grande problema de você fazer essa ruptura. Porque muitas vezes, assim como nos casos de tentativa, por exemplo, de largar o uso de drogas pela abstinência, assim também na alimentação, quando o sujeito ele tenta aderir a um novo hábito alimentar muito diferente do seu e não consegue, a imensa maioria relata uma frustração muito grande ao não conseguir aderir esse novo hábito alimentar ou, no caso do uso de drogas, ao ter uma recaída.
Então, sempre que você tenta fazer essa mudança muito drástica, a chance de você voltar para hábitos antigos é muito grande, porque você perdeu totalmente a referência de vida que você tem. E quando você volta para esse hábito antigo, você vai sentir uma frustração, você vai se sentir incapacitado, você vai se sentir covarde, você vai se sentir incompetente. É assim muito amplo os relatos das pessoas sentirem isso ao recorrerem a hábitos antigos. E quando pensamos em uma má alimentação, há uma tendência, não é geral, não é regra, mas há uma tendência de que as pessoas que se alimentam mal trabalhem com as suas frustrações a partir da alimentação. Ou seja, o sujeito não dá conta do novo hábito alimentar, volta para o consumo de coisas não saudáveis do seu antigo hábito alimentar. Com isso, se sente extremamente frustrado por achar que foi incompetente e que não deu conta do que pretendia. E a forma que ele vai trabalhar com essa frustração é consumindo ainda mais alimentos não saudáveis. E acaba gerando um ciclo vicioso, porque aí ele acaba se frustrando mais, consumindo mais para trabalhar a frustração e assim vai até a coisa sair de controle. Então, quando vamos promover essas mudanças alimentares, é sempre importante termos em vista qual é a relação cultural, a relação de prazer, a relação de memórias, a relação afetiva do sujeito com os alimentos que ele consome. Entender que mudanças gradativas são mais fáceis de serem aderidas e, por consequência, geram uma sensação maior de competência e de capacidade, que vai fazer com que o sujeito cada vez adira mais a um novo hábito, diferente do seu inverso, uma ruptura completa que tem uma chance de adesão muito baixa, e aí o sujeito vai se sentir ainda mais frustrado, diminuindo ainda mais a chance dele aderir. Tendo tudo isso em vista, considerando todos os aspectos culturais e considerando aspectos socioeconômicos, porque por incrível que pareça, muitos nutrólogos, nutricionistas passam uma dieta para o seu cliente sem nem perguntar se ele tem acesso aos produtos que estão sendo repassados pela região que ele mora, se ele tem condição financeira de bancar o alimento que está sendo repassado para ele, que sabemos que nem sempre alimentos saudáveis são baratos. Considerando tudo isso, a chance de se aderir a um novo hábito alimentar é muito maior. Não apenas hábitos alimentares, esse foi o que eu quis trazer hoje, falar um pouco a respeito, porque já vinha passando na minha mente esse tema há algum tempo, principalmente quando eu comecei a estudar alguns aspectos da relação cultural com a comida. Então, a relação que cada região tem com a comida, por que determinados pratos são típicos de determinadas regiões e por que outros de outras regiões. Então, a gente vê muito, quando começa a estudar esses aspectos da culinária, que, por exemplo, existe uma relação direta entre as condições climáticas de um lugar e os tipos de comida que são consumidos naquele lugar. Existe uma relação muito direta e, obviamente, não à toa, dos tipos de alimentos que podem ser produzidos naquele lugar com os tipos de alimento que o povo daquela região consome. Então, quando você considera tudo isso, é muito mais fácil de você entender a relação que os sujeitos estabelecem com a comida. Porém, nós podemos estender isso para outros aspectos. Então, toda mudança de hábito, quando pensada em todos esses aspectos, qual é a relação do sujeito culturalmente com aquele hábito, qual é a relação do sujeito emocionalmente com aquele hábito, é muito mais fácil de promover mudanças. Eu já citei anteriormente a questão do uso de drogas, é uma das coisas muito claras também, que muitas vezes se tenta fazer uma ruptura com o uso da droga, mas se deixa de pensar todos os aspectos culturais e emocionais que permeiam esse uso, se deixa de pensar o fato de que muitas vezes esse uso é feito em companhia das poucas pessoas que aceitam aquele sujeito como ele é, da forma que ele pensa, da forma que ele age, se perde de vista que muitas vezes a droga ela está suprindo várias outras necessidades, como por exemplo a fome, a necessidade de amparo emocional, a necessidade de pertencimento mesmo também. Então existem várias outras coisas permeando que, quando compreendidas, facilitam muito a mudança de qualquer hábito que se pretenda. Espero que esse vídeo tenha sido de proveito para quem assistiu.
Estamos com algumas postagens um pouco mais espaçadas no nosso canal. Eu já disse em outros momentos e reforço aqui, não pretendo parar com o trabalho do Filosofia da Psique, mas é que realmente esse ano está sendo bastante atarefado para mim. Eu tenho muitas coisas para fazer, estou no último ano da universidade, concluo minha formação ainda esse ano, e isso faz com que eu tenha muitos relatórios para escrever, muitos pacientes para atender, muitas instituições para trabalhar, o que acaba realmente consumindo boa parte do meu tempo e não me permitindo estudar outras coisas por fora que eu preciso muitas vezes estudar para estar gravando vídeos de acordo com a qualidade que eu gosto de fazer. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo vídeo.